A inteligência artificial eu tive essa discussão semana passada com o Ronaldo Gazel, né? Que você conhece bem. E o Ronaldo Gazel é um especialista em design, uma pessoa aí. E veio exatamente essa questão que você acabou de tocar agora. A inteligência artificial, ela é capaz também de criar. Se você treiná-la para ela criar, ela vai criar. Né? Então, você pegar a profissão de designer, por exemplo. Né? Hoje você joga dentro de uma inteligência artificial, seja texto para texto, imagem para texto, ou qualquer formato dela, você consegue praticamente criar uma campanha completa onde um designer, onde um publicitário estariam envolvidos. Ela já é capaz de fazer isso. Isso envolve criatividade. Por exemplo, se você jogar um tema e ela fazer uma letra de uma música, ela é capaz de fazer. Mas eu tenho Você pode só completar, porque eu acho que o raciocínio, até para vocês poderem dissertar sobre ele, né? Claro. A inteligência artificial, ela está chegando num limiar, não chegou ainda, isso me parece muito claro, de que ela pode substituir algumas coisas do ser humano, inclusive na criatividade. Isso não é um perigo? Então, só completando assim, que eu acho legal, que a gente até conversou em off aqui anteriormente, acho que nunca vai ter um Miyá que vai escrever Guimarães Rosa, né? Que vai escrever uma música dos Beatles, que vai trazer o toque humano da forma de criação, que a gente fala, criação mesmo, que você fala, isto é uma obra de arte. Não tem como você falar, por exemplo, que o Pelé jogando bola não é inteligente. Que às vezes uma pessoa que nunca leu, ou uma pessoa que aprendeu música de ouvido, escreveu uma música maravilhosa. Isso aí vai ser uma coisa que nenhum computador, na minha opinião, vai conseguir. Agora, você pode parodiar algumas coisas, você pode fazer algumas coisas que vão parecer humanas, né, na minha opinião, mas eu acho muito difícil você realmente criar alguma coisa. Essa é a minha opinião, claro. Eu vou entrar nesse ponto exatamente do design. Eu também tenho uma certa formação em design, embora nunca foi a minha área. E é por isso que eu criei a Metavisão, porque na área de engenharia, não tem ninguém que trabalha com a parte audiovisual para engenharia. E eu nunca consegui ser só do audiovisual. Então, por isso que eu fui para essa área. Mas o que eu vejo muito no design é isso. Quando você pega um tanto de referência e mistura aquele tanto de referência e faz uma coisa simplesmente ali na seleção de referências, entendeu? Você não está criando. Entende a diferença? É uma paródia, assim, né? Uma paródia. E só a inteligência artificial vai fazer. É porque, para mim, a criação que o ser humano faz, ela está num lugar... Você concorda comigo que aqui sem julgamento de valor, tá? Sem julgamento de valor. Até mesmo porque as pessoas têm gostos diferentes e têm arte em todos os segmentos, tá? Claro. Mas se você pegar, por exemplo, movimentos musicais, por exemplo, como o funk, como o blues, ou pegar um mais popular, ou o axé, por exemplo, que tem, e aí não é um julgamento de valor, mas é uma constatação, que tem um refinamento de conteúdo relativamente superficial, né? Então você pega músicas aí que a letra dela é ridícula, né? Então, vai dizer... Ridícula, assim, igual eu falando, gostos e gostos. Tem gosto e gosto, mas você tem, por exemplo, construções, né, completamente diferentes de um Carlos Drummond de Andrade, de um Noel Rosa, de um Vinícius de Moraes, né? Hoje mesmo eu recebi uma poesia do Vinícius de Moraes, um amigo meu, muito profunda, né? Então você tem hoje letras de música que você escuta na rádio aí que são, poxa, como é que alguém faz isso e ganha dinheiro? Tem aquela premissa, né? Justamente o problema tá para trás do dinheiro, né? O problema tá para trás do dinheiro, mas ele tá na questão de interpretação. Então, de uma certa forma, e para uma parte da população que talvez não tenha uma elaboração de um conteúdo um pouco mais elaborado, né? A inteligência artificial cria. Se eu colocar lá, faça uma música sobre a mesa, ela vai fazer uma música da mesa. E para uma parte, aquilo pode ser uma criação muito boa. Não faz sentido ou não? Sim, faz sentido. O que eu estou dizendo o que é criar. Então, assim, na minha visão, aí eu quero expandir um pouco mais, assim, filosoficamente falando. Realmente, assim, na realidade nossa de hoje, a inteligência artificial vai virar artista de muita coisa. Por quê? Porque os nossos artistas se comparam a ela. Perfeito. Entendeu? Legal nesse sentido. Voltando Mas naquela questão capitalista que você colocou,
eles são privilegiados. Porque quem está hoje na grande mídia, quem está hoje nas grandes canais, tem esse perfil da inteligência limitada, né? Não, mas assim, partindo são um pouco, produtos, não são arte. Mas partindo um pouco eu acho que o difícil de entender o funk, de entender o hip hop, né? E até outros coisas, é entender a cultura. Entendeu? Não, só para deixar claro, que até pode parecer até preconceituoso, o que não é. Tá? Porque existem funks, existem hip hops, existem axés de excelente qualidade. Excelente qualidade, com profundidade, com elaboração, que você vê até na construção, seja musical, seja na parte lírica, existe uma profundidade gigante. Tão boas quanto outras linhas, né? Ditas mais eruditas. Existe uma profundidade do discurso. Quer dizer isso não quer dizer que a cultura é ruim. Não é isso. O que se constata é que em algumas culturas você tem uma incidência maior de conteúdos que não são elaborados. Eu fiz um trabalho muito grande, eu fiz um projeto chamado Música Sem Frescura. E eu fazia vídeo de graça para música independente. E eu constatei a seguinte coisa, que assim, música é produto e volta pro capitalismo. Então assim, na hora que eu vou escolher um cara para minha gravadora trabalhar, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esse cara consegue fazer 20 shows por mês? Porque sem 20 shows por mês eu não tenho faturamento. Então, isso já limita as possibilidades. Porque se o cara, ele realmente flui na música, se ele realmente tem uma intuição, se ele realmente tem uma verdade, uma história, ele não vai fazer 20 shows por mês. Porque com 2, 3 shows ele já vai ganhar uma grana e ele vai querer ficar na praia fazendo música. Entende? Assim, é porque a nossa sociedade, ela tá tão virada e ela tá tão cagada nesse sentido da gente virar mecânico e tudo mais, que a gente fica discutindo, né? Assim, o que a inteligência vai substituir do que a gente se tornou. Porque o que é a nossa sociedade? Entende? Assim, talvez seja essa a grande pergunta do momento. Porque na minha visão, né, eu acho que o ser humano, ele é feito para viver em harmonia e ele é o único ser que ele tem uma conexão espiritual. Quer dizer, não é o único ser que tem uma conexão espiritual, mas é um ser que consegue entender essa conexão. Entende? E aí essa conexão não é pela nossa linguagem, porque a nossa linguagem foi construída aqui, sabe, assim? Então, assim, a criação verdadeira, ela vem de uma intuição do artista para aquele momento e para o que precisa. E isso a IA não vai fazer. Entende? Ela vai fazer um tanto de possibilidade. E no meio dali pode ter alguma que se adeque. Mas o artista, ele vai fazer a certa. É diferente. Porque o artista vive aquilo. E ele está dentro daquele assunto. E aí, na hora que ele cria, realmente, ele se conecta a uma coisa maior. Que a inteligência artificial não está plugada lá. Que é essa sensação de que a gente está conectado a todo mundo. Entende? Então, assim, a criação verdadeira, quando o cara intui, e isso já vem sendo estudado por gente, assim, eu sou do lado espiritual, então, assim, não vou nem tentar entrar aqui em Harvard, caramba, mas já tem gente estudando em faculdades internacionais que existe uma inteligência oculta. E os maiores caras mais inteligentes do mundo buscavam a essência deles desse lugar, que não é um lugar aqui. Entende? Eu comentei com você, até para corroborar o que você está falando. Ontem nós trocamos um papo no telefone de uma entrevista que eu vi há 30 anos atrás de um físico indiano, né? E ele falava que a física e a matemática, elas já estavam considerando hipóteses espirituais, como curvas de contorno. Porque você só conseguiria elevar os processos matemáticos e até físicos também se você considerasse fatores que não estavam basicamente na matéria. Nesse plano. Então isso aí já é uma coisa antiga, inclusive, não é novo. Não, né? A física quântica explica os outros planos. Exatamente. As outras dimensões e tudo mais.